Boa noite, bem-vindo ao 29º programa da terceira temporada do DataVénia. Hoje é um programa especial que vai ser conduzido por mim, Paulo Ferrinho, o habitual comentador, e vamos inverter o papel, vamos transformar o antigo e o moderador, o Paulo Lopes, diretor do Novo Canal, vai ser ele então a comentar, porque vamos revisitar 28 programas que nós fizemos esta terceira temporada, que começou a dia 16 de janeiro de 2020, e onde nós tivemos muitos convidados. Paulo, antes de revisitarmos e e elogiarmos e darmos também os parabéns a todos os convidados que passaram pela Nova, o que é que representa o DataVénia para este canal que se afirmou desde 17 de maio de 2020, nasceu há relativamente pouco tempo, mas já tem uma grande historial pelo aquilo que vem produzindo e também pela a mais-valia que vem trazendo pelo órgãos de comunicação social. O que é que representa o programa DataVénia para este canal e para os telespectadores em casa? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite, que é um gosto enorme de estar aqui contigo, além da amizade que cresceu entre nós dois, que é pública. O DataVénia é, digamos, o coração do Novo Canal, dos programas que começa e que se inicia quando o comentador. Não posso esquecer, obviamente, do nosso amigo José Carmo Cortar a Direito, com um formato completamente diferente, porque o DataVénia é jurídico, descomplicamos aqui com convidados de luxo, toda aquela parte que normalmente as pessoas não acham complicadas. O Cortar Direito é um programa de comentários. Mas, como estamos no DataVénia, é o DataVénia que temos que dar a atenção. E, obviamente, que para mim, e toda a gente sabe, que o DataVénia é um programa que nos puxa pela excelência, pela qualidade que tu trazes a nível de questões, dos temas, não só os convidados, mas os temas. Porque se calhar não têm a noção, Paulo, e eu tenho a noção que tu trabalhas muitas horas para que depois, em meia hora, resumidamente, que se consiga passar uma mensagem para os nossos espectadores, porque é essa a missão do DataVénia, não é mais nenhuma, é passar mensagens para fora, para a nossa região, para os espectadores. E isso, para mim, é um programa que é premium. É o coração do Novo. Aliás, eu dou uma entrevista há pouco tempo e até nem se escreveu isso, mas toda a gente sabe que o Novo, até poderemos dizer que o nome do Novo Canal é um pouco o primo do DataVénia. Porquê? Porque é o mesmo pai do nome, que és tu, disse publicamente, eu sempre o disse, foste tu o padrinho do nome Novo Canal, e eu tenho que tirar aqui uma vénia. Obrigado, Paulo. Para revisitarmos os programas, eu queria dar, em nome também do DataVénia, e aproveitando o diretor do canal, o Paulo Lopes também, e ele vai parabenizar também todas as pessoas que nos deram o privilégio, que é o privilégio para mim, que vieram cá como convidados e também para o Novo Canal, porque aportam sempre um acrescente de qualidade àquilo que nós vamos fazendo e, sobretudo, dá um selo de garantia a todos sobre os assuntos jurídicos que estamos a discutir, porque são pessoas do meio e profundos conhecedores da matéria. Dou, por exemplo, o primeiro programa começámos com o Fernando Madureira, que é o líder dos Super Dragões, e discutimos a lei do combate à violência do desporto, e que surgiu logo a 16 de janeiro deste ano, e também teve logo paragonas nos jornais nacionais. O que é que foi que representou isto para ti? Um programa aqui regional e depois ter eco em jornais nacionais desportivos, como aconteceu com o Fernando Madureira. Olha, logo desde já, um abraço ao Fernando Madureira, porque além de ser o líder dos Pedragões, é um ser humano que me surpreendeu pela forma como ele está e como sabe estar. Não é aquela pessoa que nós estamos habituados a ver na comunicação social. É realmente uma pessoa que sabe e que tem conhecimento de causa desse tema que trouxemos cá, não havia melhor. O facto de nós irmos parar o programa e parar a jornais nacionais como a Bola, como o Jogo, como o Record, é dar um pouco o reconhecimento, e é isso que se dá o reconhecimento da qualidade do programa que é, do tema que se traz, do convidado que é e daquilo que é falado aqui. Portanto, isso para mim é reconhecer o trabalho que o nosso programa tem. Muito obrigado. O segundo programa, o segundo, terceiro, quarto, o quinto e o sexto programa, que vamos englobar, porque a seguir vamos também dar a oportunidade
a rever estes convidados através das imagens que vamos já passar a seguir nesta fase. Dizer que tivemos cá a professora doutora Madalena Sofia Oliveira, que trouxe o Estatuto da Vítima em processo penal, o arquiteto Mateus Oliveira, falámos sobre a ação e a organização do território, o planeamento. O doutor Tiago Silva, que falámos da Casa das Apostas dos jogadores da Federação Portuguesa de Futebol, e a Clearing House, que é a Casa das Transferências. Falámos depois eu próprio, falámos os dois sobre a lei de financiamento dos partidos, sem convidado, mas também um programa que foi muito seguido, muito interessante, e o Dr. Carlos Barros, nesta primeira fase. Nós não vamos passar imagens, vídeo a seguir, para complementar, porque estes programas, e a Nova Canal foi atacada, e o Datavenia foi atacada cibernauticamente. Está aí na Wikipédia, sabes? Eu hoje estive a ver, está lá esse ataque informático. O que é que comentas? Qual é o interesse de atacar um canal regional que tem como isenção e coexistente e logo o Datavenia? Como é que... É um reconhecimento ao nosso trabalho, Paulo. É isso que eu levo. Cada vez que nos ataquem a nós ou qualquer órgão, é tão-nos a reconhecer o trabalho. Portanto, quer dizer que há aqui temas que são muito oportunos, que se calhar temos a coragem e frontalidade de os trazer cá e sem qualquer problema. E, obviamente, que nem toda a gente gosta ou sabe viver com a democracia e é isso que eu penso. Portanto, eu agradeço às pessoas que nos atacaram, que tiraram, que fizeram esse ataque, porque só nos deu força e deu cadeia. Eu lembro que foi exatamente isso que eu fiz um comunicado, lembras-te disso? E nós aumentámos completamente o número de gostos na página, o número de seguidores, muita solidariedade. Portanto, nós temos que agradecer também a esses piratas que não sabem lidar com a democracia e que só querem ouvir aquilo que eles querem. Quem serão? Só Deus sabe. Fiquei agora com as imagens. Voltando mais ao segundo bloco, Paulo, tivemos 3 programas onde, ainda em estúdio, antes de declarar a pandemia e a quarentena, que tivemos o Dr. André Ferreira, que é vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Penafiel, onde falámos sobre o Estatuto da Oposição. Falámos também com um conceituado jurista, advogado, da contratação pública, que é o Dr. Pedro Neves de Sousa. Falámos sobre o que é hoje ajustes diretos, que é um tema muito intrincado, muito complexo, muito denso, e que nos vimos à nora, passa a expressão, para conseguir, de alguma forma, simplificar aquela linguagem do Código de Contratação Pública. E acabámos esta fase com o Dr. António Barbeiros, que é o presidente da Comissão de Revisão Estatutária do Futebol Clube Penafiel, que ainda estão em discussão pública, porque ainda não foi feita a Assembleia Geral, e nós trouxemos também aqui o nosso contributo para massificar essa discussão pública sobre a alteração estatutária. Estes temas que são trazidos são escolhidos por mim, que não tem qualquer interferência pela diretora do canal, são propostos por mim, aceitos, são ratificados por ti. Achas que alguma vez, destes temas, até destes 9 primeiros programas, alguma vez tivestes mensagens menos boas por parte dos seus telespectadores, do comportamento, da atitude dos convidados, ou do moderador, ou do comentador, Paulo Ferrinho, do Datavenia, relativamente a estes programas? Pelo contrário. Nós tivemos, eu lembro-me do Dr. Barbeiros, que tivemos muitos elogios por esclarecer e por passar a mensagem a todos os sócios e adeptos do Futebol Clube Penafiel. Nós todos sabemos que foi um processo difícil, processo da venda da SAD, houve ali, eu próprio estive num trabalho no outro canal a fazer esse trabalho e passar a mensagem, e eu penso que nós desconstruímos muitas dúvidas daquelas pessoas que estão lá fora, e o Dr. Barbeiros foi realmente essencial e foi a pessoa certa para vir cá ao programa. Quanto aos outros, as mensagens, que eu nunca tive uma mensagem a dizer ou que não está certo, ou que não está correto, ou a mensagem foi mal passada, não. Nós temos mensagens, e muitas delas não só pelas redes sociais, mas fazem questão muitos espectadores mandarem e-mails a agradecer o serviço público que é feito aqui. Fiquemos agora um pouco com imagens e com o agradecimento sublinhado
ao Dr. André Pereira, ao Dr. Pedro Neves de Sousa e ao Dr. António Barbeiros por nos ter dado a honra de participar no Data Vénia. Fiquem agora um pouco com essas imagens. Evidentemente que estar na oposição é uma tarefa francamente difícil, e é difícil na medida em que, não obstante a dignidade que um eleito na oposição tem, porque é a mesma que um eleito em funções desempenha, porque muitas pessoas desconhecem que efetivamente o edifício municipal, a Câmara Municipal, neste caso de Penafiel concretamente, tem 9 mandatos atribuídos, portanto tem um presidente e tem 8 vereadores, nós temos 4 vereadores na oposição, Partido Socialista, e a coligação Penafiel quer, portanto o PSD e o CDS têm 5 mandatos, um dos quais é o Presidente da Câmara. Mas, não obstante a Lei 2498 de 26 de maio, que consagra o Estatuto de Direito da Oposição, ter regras próprias que têm que ser ou deveriam ser cumpridas, depende muito do próprio Presidente do Executivo cumprir na plenitude aquilo que a lei estipula, ou se limita apenas a cumprir aquele que é o mínimo legal. Hoje, se uma entidade pública quiser adjudicar um serviço, se quiser escolher apenas uma entidade, tem um valor que vai até 20 mil euros. Portanto, veja-se bem que a última alteração legislativa de monta, relativamente a esta matéria, levou-nos a que a entidade adjudicante, em vez de poder adjudicar até 75, só pode adjudicar até 20 mil. De 20 mil a 75, o que tem que fazer é que tem que escolher 3 entidades. E dessas 3 entidades, por regra, quem tem o preço mais baixo, independentemente de poderem haver outros critérios, aqui o valor continua a ser ao nível do critério da adjudicação. É uma regra base, exatamente, a regra base. Uma regra base, até para a boa gestão pública. Se eu posso ter o mesmo serviço por 60 mil euros, não vou adjudicar por 65, a não ser que introduza aí um critério técnico que faça com que a proposta mais alta tenha melhores profissionais e possa eventualmente resultar daí mais eficácia e mais eficiência, que também é pretendida em toda a atividade administrativa. Mas voltando à consulta prévia, a consulta prévia surge exatamente para colmatar essa ideia. Foi muito enriquecedor por isso para todos, e penso que falar de hoje, porque, em primeiro lugar, são os estatutos que eu acho que são os mais modernos que existem neste momento, os mais inovadores. Tivemos sempre uma perspectiva, uma preocupação do futuro. O que é que pode acontecer também no futuro, o que é que pode alterar-se. Mas, essencialmente, para as pessoas perceberem, digamos, a complexidade, sem querer entrar em questões técnicas, que não é da complexidade do que é fazer uns estatutos, eu posso dizer-vos que estamos a falar, desde a Constituição, digamos, a primazia da legislação, ao Código Penal, ao Código Civil, ao Código da Corrupção Desportiva, ao Código das Sociedades Desportivas, ao Código da Violência no Desporto, ao Código do Branqueamento de Capitais, enfim, é assim, um panóplio de legislação que nós, quando construímos estes estatutos, digamos assim, e que foi ao longo de algum tempo, artigo a artigo, à linha, fomos discutindo e vendo as implicações que isso podia ter, digamos assim, efetivamente no processo da elaboração final destes estatutos. Paulo, terceiro bloco, começou aqui um momento diferente da Novum, que foi a quarentena, onde nós começámos a fazer o Data Vénia e a maior parte das emissões também da Novum Canal e em serviço home service, né? Em serviço em casa, produzindo tudo em casa. Como é que foi esta adaptação forçada e urgente para manter no ar o Novum Canal em serviço de teletrabalho, basicamente? Não foi fácil, porque eu lembro-me quando nós tivemos todos que ir para casa e nós, o Novo Canal, se te recordas, fomos dos primeiros que eu acho que dia 13 foi a ordem do governo, foi o dia do meu aniversário, mas eu dia 11 já tinha falado com a equipa para ir para casa. Dia 13 foi a MS, dia 17 de março foi o do governo. Exatamente, pronto. E dia 11 de março eu tive uma reunião com a equipa e resolvi colocar-nos logo em quarentena. E eu lembro-me de chegar à minha casa e deitar-me no sofá e dizer isto não pode parar. O Data Vénia continuou, mas também a tua participação um pouco fora como comentador de questões que estavam... Era muita dúvida. Nós todos tínhamos muitas incertezas. Ainda temos muitas dúvidas, atualmente. Eu lembro-me de falar da própria lei, tu dizeres às pessoas o que é um estado de emergência. E depois os programas foram muito seguidos nessa forma, os convidados que trouxeste e que nós conseguimos interagir via online. Acho que foi uma forma até de tranquilizar as pessoas e de esclarecer as pessoas de todas estas, no fundo, leis ou
que o governo, porque era uma situação nova para nós. E tu, como juristas, e com os convidados que trouxeste, conseguiste explicar muito, Sim, muito e isso. começámos mesmo o 10º programa, que foi o primeiro logo a seguir ao confinamento, falámos logo sobre o decreto de execução do estado de emergência. Exatamente. E tentámos então... Havia muita dúvida, Havia Paulo, muita dúvida disso. se ele se utilizava a lei de base da proteção civil, Sim, e não hoje se ainda hoje utiliza, está. ou então mesmo a bomba atómica constitucional, que era o artigo 19 da Constituição, que é o estado de emergência, Nunca ninguém- que nunca tinha sido utilizada a seguir ao 25 de Abril, portanto, e que foi utilizada durante 45 dias. 3 decretos presidenciais que foram feitos de estado de emergência. Portanto, foram 45 dias num período em que as nossas liberdades, de direitos e libertias, se tiveram que confinar, cercear um pouco à medida da pandemia, que ainda nos assola, que ainda não ultrapassámos. Lembra que, por exemplo, também discutimos o mundo do trabalho com a doutora Cristina Cameira, com o direito e a ciência com o professor doutor Pedro Ferreira, um ilustre comentador também da Nova, que falámos o contraponto, o que é o direito e a ciência, e se o direito estava preparado para acudir... Esse programa foi fantástico, porque há um cientista e há um jurista. E juntar um jurista e um jurista que tem que seguir a lei e o cientista que tem que fazer experiências, isto, de uma forma geral, deu um resultado bombástico, que foi muito visto. Eu lembro-me que esse programa, visto por ti e pelo Pedro Ferreira, foi muito... Acho que nós tivemos um pico de audiências muito considerável e foi muito útil, acho eu, nessa altura. Depois tivemos mais 2 programas sem convidados, que foi quando discutimos o apoio à imprensa regional, que um garrote, porque sem clientes, sem publicidade, a imprensa regional, local e também nacional tinha um garrote, quase sentindo a corda, a forca, e ainda está, portanto, e depois surgiu posteriormente então os apoios, embora ficassem muito confinados ao terminado. Aqui ainda não chegou, presumo, né? Depois falámos também da libertação dos presos, com aquela questão muito complicado. Um tema muito na ordem do dia. Muito na hora, exatamente, que foi aquela lei especial, que era a Lei 9 de 2020. Esse programa também, que me estás agora a recordar, eu recordo-me que todos os meus colegas dos nacionais fizeram notícias sobre esse tema, era um tema atual da sociedade, mas não pegaram como nós pegamos. Tu convidaste e conseguimos descomplicar e a importância de que isso era e também os perigos que isso podia causar. Exatamente. E tudo aquilo, eu lembro perfeitamente que tudo aquilo que dizias aconteceu. Depois passámos ainda, revisitámos que havia uma grande celeuma na comunicação social relativamente ao pagamento dos ATLs e das creches, em que tivemos cá o convidado, o Dr. Saúl André Ferreira. Também, se as pessoas podiam ou não podiam pagar, tendo em conta que a prestação de serviços não tinha sido prestada. Agora vou virando aqui a folha, que é para não me esquecer de ninguém. Isso é bem sinal que nós não temos teleponto. E não temos teleponto, é tudo de uma forma clara, tranquila e sem trufos na manga. Sem combinação. Né? Depois falámos sobre as medidas excepcionais para o desporto, com o professor Fernando Parente, que estava... O famoso programa das vozes. Paulo, sempre havia vozes ou não havia vozes? Olha, foi um programa que foi muito engraçado. Desde já deixa-me dar um abraço ao Dr. Fernando, porque ele foi muito simpático. E é as coisas do teletrabalho, muitas vezes. Realmente houve uma voz, onde eu pensava que não era na minha casa, onde tu também não sabias, pensávamos que era do Dr. Fernando. E o Dr. Fernando, coitado, porque ele queria fazer... Pronto, eu vou pôr os fones. Mas não, era realmente em minha casa que havia uma voz e que eu não estava a perceber porque tinha os fones e tínhamos esquecido completamente. Portanto, foi um programa, além de engraçado... Foi muito humorístico. Foi humorístico, mas eu acho que também foi último, porque também lá estamos. Nós começámos a falar nesse tema ainda muito antes. Do desporto para além do futebol. Exatamente. Que era para os atletas olímpicos e para a alta competição. É a única modalidade esportiva que existe no mundo, não é? Depois falámos com um ilustre penafidelense, que é o padre Paulo Jorge Rocha, que falámos sobre o direito e a religião, como é que a religião se iria e a Igreja estava a preparar para o desconfinamento, para o regresso dos fiéis à Eucaristia, à própria Igreja, como é que se estavam a organizar. Foi um programa fantástico com o seu padre. A fé discute com a lei. Também é outra explosão que não se estava habituado. E correu muito bem. O seu padre, um abraço, padre. O seu padre Paulo Jorge. Foi muito útil também porque nessa altura
porque a fé, a religião mexe com as pessoas e E temos o que culto respeitar religioso é o importante culto. para o equilíbrio E eu emocional. lembro que se a padre, Equilíbrio quer dizer, emocional. fechar as portas de uma igreja, quando as igrejas é para abrir portas, que é mesmo isso. A casa E então de acho Deus é a casa de Deus. toda a E gente. acho que isso foi também muito útil para a sociedade e que também descomplicamos aqui muita situação e até ajudamos muitas paróquias. Que eu lembro disso. E neste período de confinamento acabámos com 2 oradores de excelência. Fantásticos. Sem desprimor para os outros convidados, são todos ao mesmo nível, obviamente, E Paulo na Baldaia. excelência. Foi o Dr. Paulo Baldaia, que falámos sobre o jornalismo, o direito e o jornalismo, e o Dr. Miguel Júdio, que falámos sobre os tribunais e a Covid e os tribunais, que ficámos embevecidos. E vaidosos, Embevecidos com o discurso Deixa-me só dizer muito uma coerente coisa, e Paulo. muito cristalino que eles trouxeram. Não é? Que se calhar os nossos telespectadores não sabem, mas esses ilustres convidados, não são todos, não é? Mas esses mediáticos convidados, muitos deles, nós temos um ano e as pessoas também não são obrigadas a conhecer tudo e não conheciam o Novo Canal. E eu lembro perfeitamente que nós convidámos sem cunhas, sem qualquer problema, como se faz uma equipa de produção, mandar um e-mail a convidar essas pessoas e que de imediato pediram-nos o nosso site, o programa, e que a resposta foi logo sim, que reconheceram logo a qualidade do programa e depois, claro, nós tivemos o gosto, a honra de receber esses mediáticos convidados, porque normalmente não são os amigos que vêm cá, são pessoas que nós convidamos e se eles vêm cá é porque reconhecem o programa, o Data Vénia, como um programa de excelência, com principalmente o Dr. José Miguel Jesus, um advogado muito reconhecido na praça. Ex-bastonário da Ordem dos Advogados. Ex-bastonário da Ordem dos Advogados. E comentador residente da no SIC canal da Notícias. SIC, né? E Exatamente. desde já também um abraço a esses canais de televisão, porque nunca puseram entraves de virem, no fundo, a um grande a dar a mão ao pequeno. E eu isso reconheço muita humildade dos meus colegas em nos dar a mão, porque para nós essa mão é muito grande. Fica com estas imagens que o Novum e o Data Vénia querem homenagear estes convidados. Que nós estamos num estado de emergência e que os nossos direitos, as nossas liberdades e as nossas garantias se reduziram em conformidade com esse preceito constitucional. Portanto, há medidas que o Governo tomou e que visam, sobretudo, 3 eixos importantes, que é a redução máxima de contactos, evitando o contágio. Portanto, a normalidade social foi afetada, portanto, através da imposição do estado de emergência para evitar ao máximo a propagação da doença. Também, neste decreto, que é o decreto 2A de 2020, de 20 de março, foi estabelecida uma redução mínima de direitos, liberdades e garantias, isto é, havendo uma proporcionalidade e adequação relativamente destas medidas, relativamente aos impactos dos nossos direitos, liberdades e garantias, e, por fim, criar o mínimo de impacto no setor económico para não contender com a normalidade. Eu tenho sérias dúvidas que quem neste momento está a coordenar o sindicato que eu conheço e é a minha opinião, e principalmente por aquele sindicato que eu tão bem conheço, eu tenho sérias dúvidas que estão preocupados com os trabalhadores, ou então, de facto, não criam a participação dos trabalhadores nesse ato eleitoral. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que as primeiras medidas tomadas internamente para a defesa dos seus trabalhadores foi a partir do dia 20. Nós estamos, se vocês perceberem, a 13 de março, o Governo decretou 30 medidas, entre as quais já previa o encerramento das escolas. Por isso já estávamos numa altura em que a população, em que os cidadãos já estavam mais do que alertados para toda esta pandemia que nós hoje assistimos. O sindicato, neste momento, acho que está muito preocupado tem interesses individuais das pessoas que estão, neste momento, a coordenar e a dirigir o Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e, neste caso, relativamente à defesa dos trabalhadores. Devido a implicações clínicas. Outra coisa é tomar essa decisão baseada em logística de material. Não sei se me faço perceber, Sim. Paulo. A questão ética ainda é superior, exatamente, não é? Parece que há aqui uma omissão do Estado de garantir a saúde a essas pessoas, é isso que estás a dizer, não é? Exatamente. Na minha opinião, é passível de haver responsabilidade civil extracontratual em relação ao Estado. Portanto, poderá ser acionado o Estado por não ter capacidade de garantir a saúde, que é um serviço universal, não é? E que está na Constituição a todos
pacientes, não é? Exatamente, e muito destas medidas, não só neste caso específico, Paulo, a mim parece-me, por exemplo, eu já disse logo no início, há o problema de implementar medidas e de fazer protocolos e de atuar que são recomendadas na globalidade, apoiadas por toda a parte científica e académica. Nós não podemos esquecer, Paulo, que a imprensa regional tem um papel fundamental, não só pela informação local que apresenta, pela proximidade da informação que leva às pessoas, não é? Que a imprensa nacional não faz esse tipo de proximidade. A questão da projeção da região, que é feita pela questão da comunicação regional, a questão da divulgação de iniciativas de interesse público local e regional, a questão da criação de empregos especializados, né, para jornalistas, para pessoas que estão no back-office da imprensa regional, pela criação do valor regional associado. Nós sabemos que estamos num país em que o turismo é extremamente competitivo e é necessário levar às pessoas de todo o país e também da Europa, não é? Quais são os valores intrínsecos e as identidades regionais. E que essas medidas têm afastado o meio prisional de ter contágios. Isto é, no meio prisional, atualmente, não existe ninguém com o vírus Covid-19. Portanto, fique esclarecido, existem 4 casos, que é 2 guardas prisionais, portanto, estão em quarentena, uma administrativa que também está em quarentena e uma reclusa que entrou já entrou infectada, que foi aplicada a medida de prisão preventiva. Neste momento as cadeias não têm qualquer tipo de estatística, qualquer tipo de epidemia interior, não há qualquer caso identificado. Também já tivemos com miúdos que pretenderam ter este serviço online e tivemos que os estar a ensinar como é que teriam que fazer para poderem ter acesso a este tipo de aulas, não é? Porque há muita dificuldade, mesmo pais, porque nem esses pais têm acesso a este tipo de situações. Temos um caso até de uma miúda que teve a infelicidade de partir o tablet, até durante uma aula que deixou cair o tablet, partiu o tablet, portanto, e foi uma situação estranha, porque são pessoas que também têm dificuldades, e depois não tiveram como naqueles dias seguintes conseguir ter as próprias aulas, percebe? Há estas dificuldades. Não se realizando campeonatos do mundo, por exemplo, que estavam previstos para este ano, não há patrocinadores, não há transmissões televisivas, não há receitas de bilheteira, portanto há aqui grandes perdas. E se não se realizarem, claro que as federações internacionais vão ficar mais fragilizadas do ponto de vista financeiro. Aí o Comitê Olímpico já deu um sinal de que vai ajudar. Se algo forem informados, essas políticas a ter ajudados para não... Era Santo Agostinho que dizia que Deus esconde-se nas coincidências. E a data proposta é a data de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que é, digamos, o culminar das festas da Páscoa, é o início da Igreja, é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo, e aquele episódio bonito dos Atos dos Apóstolos em que todos os ouviam falar na sua própria língua e a mensagem do Evangelho ganha uma atualidade e uma realização de modo que todos, nas suas circunstâncias e onde estão, são capazes de entender e perceber. É nessa celebração que, se tudo correr bem, iremos abrir as igrejas. Isto faz-nos sonhar. A notícia, aliás, e um jornalista não está proibido de ter opinião, deve separá-la muito bem e deve identificar como opinião aquilo que é opinião. A notícia é responder ao quê, quando, como, onde, porquê, e são factos para que as pessoas saibam exatamente o que aconteceu e depois o jornalista, se quiser ter opinião, se o órgão de comunicação social onde trabalha entender que ele deve ter opinião nesse mesmo órgão de comunicação social, ela deve estar claramente separada. Hoje em dia, obviamente, a opinião democratizou-se muito com as redes sociais, hoje em dia toda a gente tem opinião e bem, quer dizer, as pessoas já têm agora a possibilidade de a publicitar a opinião que tinham, aquilo que compete a um jornalista, como compete a qualquer pessoa que quer ter uma opinião abalizada,
é informar-se o melhor possível para depois poder formular uma opinião que depende da informação que tem. Nunca fui advogado da TAP, volto a dizer, e no dia 1 de janeiro de 2020 deixei de estar ligado à MJ, deixei de ser advogado e não tenho rigorosamente nada a ver com a TAP e, portanto, não tenho nenhum interesse. Portanto, o senhor ministro foi um canalha, ignóbil, porque não percebe que um cidadão como eu tem direito à sua honra e ao seu bom nome. Dizer de alguém que utiliza o espaço público para defender interesses que lhe são próprios, ele deve estar a ver ao espelho, seguramente. Não percebo que diga isso de uma pessoa que merece ao menos o respeito de ser tratado com dignidade. Aliás, alguém segredou ao Expresso, a semana passada, isto. E o Expresso fez o trabalho de casa e não publicou a notícia que alguém segredou, não sei quem foi, mas o ministro provavelmente não teve outra alternativa que não seja ser ele próprio a falar. Portanto, agradeço-lhe muito a pergunta. Agora, o que é que eu lhe posso dizer? Então, Paulo, o quarto foi o primeiro programa depois do desconfinamento. E foi, curiosamente, o cumprimento da promessa de um político. Lembras-te disso? Foi José Manuel Ribeiro? Não. Foi, lançaste uma promessa no âmbito de um congresso partidário. O Dr. Francisco Rodrigues Santos. E ele veio cá, na primeira oportunidade que teve depois do Dr. desconfinamento, Francisco veio ao Novo Canal e falámos com o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do CDS-PP, e tivemos o honor e o privilégio de recebê-lo nas nossas instalações e saudamos também uma forma de saudar o comércio local, o desconfinamento do comércio local, a abrir portas paulatinamente para o comércio local. Nós somos urgentes, mas não é? Portanto, vamos continuar a ser, e o Dr. Francisco Rodrigues Santos realmente cumpre uma promessa. No dia em que o Dr. Francisco Rodrigues Santos é eleito no Congresso Presidente do CDS, há uma reportagem da minha parte e da Fátima Moreira, que ele, em direto, eu faço do convite e ele promete que iria ao Data Vénia. E cumpre. E veio cá, de propósito, não foi de passagem, veio cá, depois com outra agenda, com certeza, do comércio. E quem nos ouvir está a perceber esse sorriso, mas que realmente, eu acho que, Paulo, eu arrisco a dizer que o Dr. Francisco Rodrigues Santos, até esse programa, e também teve azar, porque ele ganha o Congresso em janeiro, no final de janeiro, fevereiro tem um mês de trabalho que diz que o escritório dele é fora, vai ser pelo país, e depois entra a confinação e ele teve que também se recolher como todos os portugueses. E é o primeiro programa que ele aparece em público que lhe dá uma pujança para a segunda parte, digo eu, o interregno do mandato. Ele ficou reconhecido, como tu sabes, mandou-nos um agradecimento especial e receber um presidente de um partido histórico que faz parte da democracia, como o CDS, eu acho que está tudo dito. Fiquem com a homenagem ao Dr. Francisco. Por decreto governamental, as empresas têm que estar fechadas, não podem estar de portas abertas, são impedidas de laborar, não há economia que sobreviva se não houver apoios diretos. Não pode haver consumo se nós chegarmos a um café e o café estiver fechado porque o governo obriga a que não esteja aberto. Portanto, estamos numa situação de excepcionalidade, que essas teorias macroeconómicas não têm aplicação à realidade social e económica do país. Portanto, é disto que estamos a falar. E eu prefiro o seguinte, que lhe vou dizer, prefiro que o governo injete dinheiro na economia para dar liquidez às empresas e para fazer um choque de tesouraria, para no futuro evitar ter que pagar subsídios de desemprego, porque todo o dinheiro que o governo não quiser pagar agora para apoiar a economia é dinheiro que vai ter que pagar a dobrar ou a triplicar em prestações sociais no futuro. Portanto, é uma questão de estratégia política e o CDS aqui tem uma orientação que é diversa, diferente daquela que tem vindo a ser seguida pelo governo. Vamos lá ver em termos gerais qual é que foi a opção do governo. O governo optou por endividar as empresas através do recurso ao crédito, portanto, mais endividamento e adiamento das obrigações fiscais. No plano de estabilidade, que foi aprovado na Assembleia da República, que nós vimos 70% dos apoios à economia foram através de diferimento de obrigações fiscais. O Estado não perdoa nada a ninguém. Disse, olha, um amigo, tu não pagas agora, pagas daqui a 6 meses. Portanto, não perdoa nada. Paulo, o quinto bloco, falámos de 3 assuntos muito importantes, assuntos que podem ser considerados à lata, que significa assim, aparentemente paralelos, sem vivência diária, sem choque diário emocional, mas nós que falamos a seguir do Tribunal de Contas, não é? Que é um tribunal especialíssimo que está na boca do dia, todos os dias agora aparecem auditorias do Tribunal de Contas, apareceu há pouco tempo sobre o abandono escolar, agora apareceu
outra auditoria sobre mais uma componente do Estado, não é? Que está em voga, que me vou escusar de abordar, mas as pessoas perceberem a magnífica... Perdoe-se, queria dizer uma palavra maior, mas vou dizer uma palavra mais simples, que é para descomplicar, que às vezes eu também complico, não é? A verdadeira importância que é este órgão de soberania para a democracia portuguesa e para os equilíbrios, para o check and balance, isto é, para podermos ter poderes de fiscalização sobre os outros atores políticos. Foi um programa muito importante, onde nós esclarecemos para que é que serve o Tribunal de Contas. Falámos também sobre a abordagem jurídica das manifestações do racismo. Lembras-te? Nós trouxemos o cartaz daquela da polícia, uma infelicidade enorme, e acabámos por falar com este bloco com o professor Dr. Eduardo Paz Barroso a falar da Covid e da cultura. Achas que estes temas, que às vezes são um pouco estranhos para a maioria daquilo que se passa na sociedade, são importantes para que as pessoas tenham mais ferramentas para poder decidir? Se não fosse importante, não tínhamos 20 a 30 mil pessoas de alcance em cada programa. Não é? Portanto, apesar, ao contrário do que se possa pensar, estes programas são muito vistos. E a melhor resposta que dou a isso é as audiências. Portanto, um programa com o Dr. Eduardo Paz Barbosa, que é um professor muito reputado na praça pública, falar aqui meia hora sobre esses assuntos e termos 30 mil pessoas no programa de alcance, não estou a dizer passado uma semana, estou a falar na hora a acabar com isso, portanto a resposta está aí para te dar. Fiquem agora um pouco com estas imagens para recordar os temas e da pertinência que é para a sociedade portuguesa também estes canais regionais trazerem estes assuntos para que as pessoas possam ter mais instrumentos para poder falar e com mais cuidado. Independentemente da vontade do Governo, as decisões do Tribunal de Contas é para cumprir. É um tribunal, o Governo está obrigado, independentemente da sua vontade, quando as decisões transitarem em julgado, a cumpri-las. Ponto final. Todos os tribunais. Por isso é que são órgãos de soberania, portanto. E depois tem a questão do princípio da publicidade, isto é, todas as medidas e todo aquilo que o Tribunal de Contas faz tem que ser público, para ser escrutinado, para dar informação aos contribuintes daquilo que o Governo está a fazer na administração do Estado, para que nós possamos depois avaliar positivo ou negativamente através de uma coisa que se chama processo eleitoral, da renovação dos mandatos, que se chama princípio da republicana da renovação dos mandatos, que permite-nos a nós, enquanto eleitores, e sabendo se o Governo está a gerir bem ou mal a coisa pública, o nosso dinheiro, dizer assim, não quero estes. A maior parte das pessoas, como não conhecem a realidade estadunidense, não conseguem perceber que, por exemplo, uma das maiores taxas de homicídios que há é contra as forças de segurança. Exatamente. Portanto, eles são realidades diferentes, são completamente, são muito mais reativos na abordagem que fazem, porque tendo em conta o histórico de crimes que as forças de segurança nos Estados Unidos têm, e muito, é uma estatística elevadíssima, morrem centenas de polícias por ano nos Estados Unidos e nestas intervenções que fazem na via pública. Ora, o que se trata aqui é de compatibilizar mercado, portanto, indústria, e arte, criação, portanto, aquilo que deve ser preservado, e criar aqui um conjunto de equilíbrios em que o Estado deve ter como principal função regulamentar e criar mecanismos, designadamente de natureza financeira, que permitam o quê? Que o mercado funcione livremente, possa expandir-se e ser criativo. Isso é muito evidente no caso da música, no caso dos festivais, dos concertos, etc. Por outro lado, que numa perspectiva mais patrimonial e numa perspectiva, digamos, mais vanguardista e mais experimental, possam ser criadas as condições para os artistas e os criadores poderem apresentar o seu trabalho e, nessa medida, terem condições dignas para viver. Ora, e eu recupero aí a sua questão inicial relativamente a estes valores, se nós não temos, no contexto, já não vou discutir a enorme disparidade que existe, a não ser para os grandes senhores eu não estou a fazer, aliás, não sou exatamente uma pessoa dessa área, mas portanto, não quero fazer aqui um discurso de tipo, Deus me livre, populista, mas os grandes senhores da banca, os grandes isto, os grandes aquilo. O sexto bloco, não o último, mas o penúltimo bloco que trazemos foi, abrimos um leque aqui sobre um assunto muito específico, que foi as forças e serviços de segurança, em que trouxemos 4 ilustres convidados, um de cada força, 2 das forças de segurança tradicionais, pelo termo jurídico,
quem acompanhou percebe depois qual foi o critério que nós fomos distinguir, que foi o Dr. Paulo Rodrigues da Polícia de Segurança Pública, o Dr. Acácio Pereira, que é do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Cabo César Nogueira da GNR e o Dr. Carlos Anjos da Polícia Judiciária. Achas que estes 4 programas finalmente veio trazer o que é o outro lado das polícias que os cidadãos não conheciam? Olha, eu vou já ir ao tema, mas a partir daí também muda um pouco o formato, ou melhor, não muda. Nós tivemos que nos adaptar, porque, como sabes, agora temos um estúdio que em setembro será maior, onde poderemos ter uma mesa diferente e com mais o espaço que a Direção-Geral de Saúde nos impõe, nos tempos de hoje com esta pandemia, e eu tive que sair um bocadinho da mesa e tive que me adaptar. Mas, na verdade, é claro que eu sempre intervi pouco ou muito, porque este programa, o conceito, é o Data Vénia e às vezes pode haver aqui alguma confusão, porque aquela tua introdução, que às vezes até vai aos 10 minutos, é fundamental. Isso é que é o programa. Portanto, o programa Data Vénia é o Ferrinho introduzir o tema, onde vai ter que explicar e depois temos a ajuda do que é a aplicação convidado. Prática daquele tema. Como nós, devido à nossa consciência e à nossa também, no fundo, à nossa característica, porque nós temos que admitir que somos figuras públicas, temos que dar o exemplo. E então, como eu não tinha condições aqui no estúdio para estarmos os 3 numa mesa, e então eu passo a fazer a parte da abertura, no fundo, da introdução do programa e depois também a despedida aos espectadores. Isso eu gostaria também de ficar claro, porque nós em setembro voltaremos ao formato inicial, com outro tipo de condições, onde eu estarei ao teu lado, que me tanto prestigia e que eu aprendo. Eu posso dizer que desde o Data Vénia eu sou um melhor ser humano e mais bem informado. Os polícias, é claro, tivemos a PSP, a Guarda Nacional Republicana aqui, que muitas vezes nós, na aflição, são aqueles que estão lá. E depois as pessoas estarem informadas do que é que eles passam, na verdade, o que é que eles passam, eu acho que isso é honrar o que é nosso. E as forças de segurança são fundamentais para que o nosso país seja um país seguro, que é um dos mais seguros, e também reconhecer-lhes um pouco o trabalho que eles fazem. E eu penso que eu levo isso e penso que isso foi também a tua missão de trazer cá esses convidados que tantas vezes têm a sua dificuldade de passar a sua mensagem. Fiquem com estas imagens que homenageiam estes nossos convidados das Forças de Serviço de Segurança e também, através deles, lançamos um forte e um apertado abraço a todos os polícias que ajudam a que nós tenhamos mais segurança e mais justiça em Portugal. É para vocês estas imagens. Basicamente, aquilo que é o grande gasto com estas polícias, tirando os vencimentos, como é evidente, porque são 2 instituições que vivem essencialmente de recursos humanos, a verdade é que há uma plataforma logística muito pesada, tanto na PSP como na GNR, que, em algumas situações, podia ser partilhada. E essa partilha iria poupar, com certeza, ia ser muito mais racionado, não só os meios e os equipamentos, mas também sairia muito mais barato. E, portanto, nós defendemos, a determinada altura, uma única polícia. Mas isto foi defendido por oficiais da PSP, sim, com um estudo formal e apresentação formal, segundo me recordo, não foi? A única diferença, e a ASP fez isto também, não fez um estudo tão elaborado como os oficiais de polícia. A única diferença que havia é que nós aceitávamos que houvesse uma polícia única desde o momento em que ela fosse civil. Naturalmente, Portugal não aplicou ainda nenhuma norma de reciprocidade, embora o tenha previsto na lei. Fala, portanto, na questão da reciprocidade, mas fala da questão da reciprocidade até para os países extra-comunitários. Exatamente, fora do acordo Schengen, exatamente. Não fala de reciprocidade. Eu vejo com natural preocupação, e com preocupação, e continuamos a isto, parte deste problema resulta em questões que têm reflexos e impactos na economia. Vou dar, lembro-me agora, vem-me à memória a situação do Reino Unido, que foi uma questão que foi falada recentemente, a não abertura dos corredores para Portugal.
Ora bem, Portugal, mesmo não aplica, na prática, o Estado acaba por impedir as pessoas de virem, porque diz, bem, os senhores vão para lá, meus caros cidadãos, os senhores vão para Portugal, mas quando regressam vão ter que fazer uma quarentena forçada aqui. A Associação dos Profissionais da Guarda apoiaria uma polícia única? Depende daquilo que o próprio governo ou os governantes pusessem em cima da mesa. Porque, como disse, não acreditamos nas junções, porque isso já aconteceu noutros países e correu muito mal, né? Outros até correu mais ou menos, mas não há nenhuma que diga que correu bem. Por isso teria que ser criar uma polícia única, porque aqui a grande questão nem está nas categorias de base, quer na PSP, quer na GNR. Está nas categorias de topo. Quem iria comandar essa polícia? E aí é que está um grande problema. E depois tem outro problema. Nós somos comandados por generais do Exército. E os generais do Exército não são polícias, nunca foram, nem nunca vão ser. Simplesmente... Mas, ou seja, mas existe... A Academia Militar já forma oficiais para a Guarda Nacional Republicana há muitos anos. Pelo menos há mais de 15 anos que, segundo me recordo, já forma especificamente para a GNR. Vocês defendem que à semelhança da PSP, que agora são totalmente comandados por pessoas oriundas da Escola Superior de Polícia, vocês defendem também que a GNR seja comandada por elementos formados para a GNR, é isso? Já há muitos anos que defendemos isso. Até porque somos contra, mas eu vou vincar aquilo que disse, somos contra a estadia dos generais do Exército na GNR. Temos também uma questão de honestidade intelectual ou de desonestidade intelectual. Todos nós sabemos que uma parte dos órgãos de polícia, e eu estou a falar com o maior à vontade, porque provavelmente se eu fosse líder de um dos órgãos de polícia criminal, PSP ou GNR, era capaz de proceder da mesma forma. E todos nós sabemos que quando eles têm um roubo em mão, seja com arma, muitas vezes a arma branca transforma-se numa arma de fogo se eles souberem quem é o autor ou tiverem suspeitas quem é o autor. E, portanto, só descobrem mesmo que era uma arma de fogo depois de terem o serviço feito e de passarem o processo para o outro lado. Da mesma forma que às vezes é com uma arma branca, aquilo transforma-se numa arma de fogo quando não há a mínima hipótese de descobrir o que há para passar o processo para a PJ. Ou seja, a PJ está aqui porque dificilmente a Polícia Judiciária tem a notícia do crime original. Normalmente a notícia do crime é dada à PSP ou à GNR, porque são eles que estão no terreno. E, portanto, a PJ, quando tem esses processos, principalmente nas áreas que estás a falar, do crime violento, ou do tráfico de droga, e às vezes até da criminalidade sexual, a PJ só tem a noção do crime depois de uma aferição do mesmo, ou pelos órgãos, pela PSP ou pela GNR. O último bloco, Paulo, e o último programa foi na semana passada. Falámos com o Dr. Jorge Ribeiro da Silva sobre o papel da Assembleia da República e a alteração do regimento, a ida do Primeiro-Ministro, agora deixou de ser 15 dias, passar de 2 em 2 meses. Sei que também este programa acabou por criar alguma celema aqui em Paredes. Pode-me explicar aos seus telespectadores o que é que possa ter acontecido? Mas tudo. Sim, não, porque a questão, acabámos um pouco por fazer perguntas sobre política local e às vezes, como eu estendi um pouco para além do direito, foi um pouco dizer que é que o CDS apresenta como alternativa, gerou algum sururu essas perguntas ou o Data Vénia pode continuar a lateralizar um pouco e como essa foi a pergunta desconfortável, que é típica do Data Vénia. Eu acho que a forma frontal e tu tens de fazer as coisas, por vezes, pode apertar os convidados, e o Dr. Jorge, para já, em primeiro lugar, um abraço. É uma pessoa aqui do Novo Canal e que é meu amigo pessoal, que eu tanto estimo. Na altura, eu acho que houve ali perguntas que os portugueses muitas vezes fazem que os polícias também não sabem responder. E também uma parte condicionada, porque o Jorge é vice-presidente do partido, o presidente é o José Miguel Garcês, no qual mando um abraço também, para não ficar aqui ciúmes entre uns e os outros, porque nós temos de ter muito cuidado. Sim, eu sou um coletivo, presumo que em coletivo se respeitam uns aos outros e mais. Temos de ter muito cuidado. Todas as boas intervenções, como foi o caso do Dr. Jorge, foi uma excelente intervenção, acrescentou credibilidade ao próprio partido. Não vejo aí qualquer ciumeira que possa ter acontecido, não é? Talvez o PSD, se calhar. Mas o Data Vénia vai continuar. Talvez o PSD, talvez. Mas também é assim, o presidente do PSD também só soube há pouco tempo que o Novo Canal é realmente uma televisão aqui de Paredes. Portanto, Ricardo, tenho que dizer isso. Por isso, ele também vai ter a oportunidade dele. Mas há um reconhecimento aqui da tua parte, porque nós sabemos que o CDS aqui na região, o CDS foi sempre um partido
proximidade das autarquias, mas há uns anos para cá que tem perdido um pouco as autarquias, e no qual o CDS, tu dás um reconhecimento ao CDS de Paredes, que cada vez tem mais velocidade, e dás a oportunidade... Deixa-me só esclarecer uma coisa, não foi o CDS que foi convidado, foi o Dr. Jorge Ribeiro da Silva, enquanto advogado, só que acrescentou ser no CDS, porque ele veio cá como jurista. Não, e dás aqui um eu é que aproveitei aquela pergunta desconfortável. Obviamente, mas dás aqui um reconhecimento ao trabalho que eles têm feito, e é notório. O poder tem sempre a visibilidade, porque é o poder, porque... É verdade, mas quando um partido destes, e eu acho que aí há um mérito do José Miguel Garcês, há um mérito que eu tenho que reconhecer publicamente, porque é uma pessoa que distribui por a equipa, e onde tem o vice-presidente, o Jorge Ribeiro da Silva, mas também tem, como já aconteceu, a Raquel, que veio aqui, e a Cátia também. Portanto, é uma pessoa que funciona em democracia. E eu isso tenho que tirar a vénia, e dar a vénia ao José Miguel Garcês, por ser uma pessoa que, se calhar, porque nós sabemos muitas vezes que os presidentes dos partidos gostam muito de ser eles a aparecer e não dar a oportunidade aos outros. E eu nisso reconheço. E eu acho que não é o CDS, é o líder. É o líder que é um líder onde prepara e que não tem medo de... Não é ele, é o projeto que conta. Não é propriamente o José Miguel Garcês que conta, mas é o projeto que o CDS. E eu acho que tu, no fundo, na última pergunta que agradeces e fazes esse reconhecimento público, que às vezes, se trabalhar, não quer dizer que a tendência nacional, depois no local, não possa ser igual. E a verdade é que aqui em Paredes tem um bocadinho a tendência diferente do CDS nacional. É um partido que faz muito trabalho. Fiquei com a imagem de agradecimento ao Dr. Jorge. E esta questão foi de tal forma pouco transparente que mereceu os votos contra, mesmo muitos votos contra na bancada do Partido Socialista, de nomes históricos, como Jorge Lacão, que chegou a fazer uma proposta de alteração do artigo do regimento, salvo erro, 242, Sim, para que passar para mensal. Pronto, exatamente. ficaríamos aqui no meio termo. Mas isso não foi suficiente. Mas mais grave é que isto tem uma base. E qual foi a base? A base foi que o presidente do PSD, para defender esta alteração do regimento, disse que o primeiro-ministro tem que trabalhar em lugar de ir ao Parlamento debater com os deputados. Paulo, agora, em nome de Paulo Ferrinho, que estás a fazer de comentador, e eu de Paulo Lopes, de moderador, estamos praticamente a finalizar o programa. Já fizemos aqui um percurso histórico desde 16 de janeiro até agora, dando um forte abraço a todos os convidados e demonstrando aos seus telespectadores que, de facto, o mais importante são os telespectadores, porque é isto aqui, é para eles que nós estamos aqui semanalmente, para trazer bons assuntos, estudá-los bem, para que eles possam cada vez estar mais e melhor informados. Paulo, como Paulo Ferrinho agora, entre aspas, permite que me faças uma pergunta desconfortável. Oh, Paulo, tu sabes o que é que se tem falado ultimamente? Não sei, agora sou como um convidado. O convidado nunca sabe a pergunta desconfortável. Eu vou fazer aqui uma pergunta, mas deixa-me introduzir. Nós, muitas vezes, e o canal, o Novo Canal, tem essa linha editorial. Nós não vamos buscar pessoas sem ser da região, ou ilustres conhecidos mediáticos, vamos buscar intervenientes da região. E como o Zé Carmo, como o Paulo Araújo Correia, como o Dr. António Cunha, que é um gosto termos um deputado da Assembleia da República aqui connosco todas as semanas. E temos também uma jovem, como a Filipa Mendes da Silva, o Duarte Graça, do Bloco de Esquerda. São pessoas, são comentadores que fazem o seu trabalho no Novo Canal. E ultimamente, e nem eu sei responder a isso, e agora vou-te fazer essa pergunta desconfortável. Ultimamente, o teu nome tem vindo à praça pública, que poderias ser um bom Presidente de Câmara. Tu algum dia te imaginaste, se aparecesse um desafio de puxarem da sociedade civil, que é aquilo que tu pertences, não estás ligado a partido nenhum, ao contrário que se às vezes possa pensar, eu sei que tu não és militante, nem nunca foste, agora és uma pessoa, devido até à tua característica, que gostas de intervir publicamente, que gostas de estar em cima dos temas e que tens uma forma de atuar muito correta e muito justa. E eu pergunto, algum dia, se algum partido político te convidasse para encabeçar uma lista, para seres presidente de uma Câmara, tu aceitavas?
Oh Paulo, essa é a pergunta mais difícil porque eu não queria que me fizesses, como é óbvio, não é? Porque isso encerra dois patamares. Sempre, Paulo, eu sempre respeitei isso e há pouco tempo dei uma entrevista. Eu já li o meu nome nas redes sociais, já não é a primeira vez que eles estão nas redes sociais. E não só. E não só, e fala. Duas coisas diferentes. Não tenho nenhuma capacidade diminuída jurídica que não me permita ser candidato. Sou como tu e qualquer outro cidadão. Segunda questão, o interesse público e a defesa do interesse público já eu faço diariamente. Faço com outras características, com outros patamares, com outras ferramentas de intervenção. Portanto, eu já defendo diariamente o interesse público e defendo diariamente o melhor para as populações. Numa vertente muito específica, numa vertente da área da justiça. Portanto, nessa variável, nesse patamar, não recebo lições de ninguém relativamente se estou ou não estou preparado. A questão de ser candidato ou não, como não tenho, como disseste, e toda a gente sabe, já escrevi isso, não sou militante de qualquer partido, portanto estou completamente livre das opções. Considero até que as eleições autárquicas são muito distintas das eleições nacionais, porque são muito pouco ideológicas e muito mais ligadas às pessoas, muito mais ligadas aos projetos. Se surgir um projeto com as pessoas certas, com a estratégia certa e que defenda realmente o interesse público e que queira realmente defender os interesses das pessoas e não os interesses daqueles que são candidatos ou dos partidos que os suportam. Ó Paulo, nunca virei a cara a qualquer luta. Já está aí a resposta. Portanto, se os presidentes dos partidos conseguirem... Isto não é nenhuma aula de recrutamento, não é? Claro. Paulo, agradeço-te. Vamos terminar o programa, já vai longo. Mas antes de terminar o programa, queria chamar, de facto, até nós, as pessoas que não são conhecidas do Novo Canal e que todos os dias trabalham aqui arduamente. Paulo, na produção. Há duas que são conhecidas. Sim, mas não são conhecidas diretamente pelo DataVenia, porque pensa que o DataVenia somos nós dois, não é? Portanto, não é verdade, é uma nós equipa. dois os convidados. E essa equipa tem que ser também parabenizada e esta equipa tem que, de facto, ser homenageada, porque sem eles o DataVenia não existia, porque sem edição e sem produção não era possível este DataVenia acontecer semanalmente, porque as pessoas nem imaginam o esforço que isto tem, mesmo para os técnicos e para a produção, que está por trás de um programa como este. E depois, pobrezinhos como somos a nível de dinheiro, com as condições que temos, não é? Faz-se aqui autênticos milagres, muitas vezes. Então eu queria chamar a Rita Pinto, a Fátima Moreira e o Cristiano Oliveira, que são os elementos que fazem parte da equipa do Novo Canal, e sem eles que não havia DataVenia. Sem vocês os quatro, Paulo, em nome do DataVenia, para me permitires fazer aqui no Novo Canal e deixares ser também o interlocutor e a voz de muitas pessoas, telespectadoras, que querem conhecer. Agradeço-te em nome do DataVenia, espero voltar em breve e agradeço a vocês um coração enorme, apertadíssimo, de grande emoção, por me permitirem trabalhar aqui com vocês nesta grande equipe. Deixa-me só dizer, porque a Fátima e a Rita, pronto, todos são conhecidas, são pessoas aqui do canal de outros programas, a Fátima na informação, a Rita na parte comercial e na parte de entretenimento, mas o Cristiano realmente tem sido, é aquela pessoa que merece aqui um destaque, para já porque está a acabar o estágio, esteve connosco quase 1 ano, 2 anos, 1 ano e pico. É uma pessoa da região, é um produto da região, que veio da universidade, que ficou cá a fazer o estágio curricular, depois ficou cá a fazer o estágio profissional, e o Cristiano merece aqui uma vénia, porque é aquele que te manda as fotografias para tu promoveres, é aquele que tem muitas horas de edição e que nem imaginam o que é que este rapaz, com carinho que eu estou a dizer isso, o faz, e que muitas vezes também levou na cabeça para aprender a ser melhor pessoa. Hoje o Cristiano sai uma pessoa muito melhor, e atenção, ao contrário, porque ele fica atento aos temas e vem discutir os temas muitas vezes do DataVenia. Portanto, não desfazendo as minhas colegas, mas o Cristiano merece aqui um aplauso diferente, porque é um estagiário, uma pessoa que se dedicou, que se entregou. Eu vou ter muitas saudades dele, agora no final do mês. Sei que com ele fui às vezes muito duro, mas hoje eu vejo um Cristiano diferente daquele que entrou e que eu aplauso por continuar o sonho dele, que é ir para a universidade. Ok, foi mais um DataVenia, o 29º. DataVenia especial, que nós quisemos homenagear a todos os convidados, relembrar um pouco os temas,
homenagear a equipa que está por trás, é homenagear a si, senhor telespectador, que sem vocês, que estão aí em casa e que todas as semanas nos acompanham com a vossa presença, com o vosso comentário e com a vossa crítica, que é extraordinariamente importante. A crítica é assim que nós evoluímos, porque sem crítica nós não conseguimos perceber os erros que cometemos, e todos nós cometemos erros. Ou errar humano est, que é um latinório, que é errar é humano. O que interessa é depois pegar nesse erro e corrigir, e dizer-vos que em setembro, em princípio, voltarei, se o diretor do canal assim o quiser, e que cá estarei outra vez com novos temas, novos convidados, aqui no novo canal, que é sempre seu, sempre nosso, e de toda a região, e de todo o mundo. Só não voltas se realmente fores candidato. Porque isto é algo real. Não sei. Isso é meramente especulativo. A partir do momento que há candidatos aqui no novo canal, eles vão ter que sair. Claro, exatamente. Agora deixa-me só fazer isto. Já sabe, pode ver o Data Vénia nas nossas plataformas em novumcanal.pt. Uma boa noite. Este programa tem o apoio de Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.